Pega a sua Bíblia, por gentileza. Abra ela, livro dos Atos dos Apóstolos. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Só quem achou, dá um glória do tamanho da sua vitória. Eita Jesus. Diz assim o texto sagrado: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando então prender também a Pedro. E era os dias dos asmos, e havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quartenos de soldados para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Verso 5, preste muita atenção nesse verso. Pedro, porém, era guardado. Você pode repetir, por favor, essa expressão, guardado? Continuando, ele era guardado na prisão, mas enquanto isso, a igreja fazia contínua oração por ele. E quando Herodes estava para fazer comparecer na mesma noite, estava Pedro dormindo. Repita, por favor, bem alto: dormindo. Ele estava dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Vou repetir: eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, tocando em Pedro do lado, e despertou, dizendo: levanta-te, Pedro. Depressa caíram-lhe das suas mãos as cadeias. E disse o anjo: Pedro, coloca o cinto, cinge-te. Em outras traduções, ata as suas sandálias, ou coloque as suas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: coloque nas suas costas a sua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia se era real o que estava sendo feito através do anjo, mas cuidava que via uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram a uma porta de ferro, em outras traduções, um portão de ferro que dá acesso à cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo apartou dele. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Fecha a porta, por favor. Queridos, eu sempre digo que o livro dos Atos dos Apóstolos é um livro apaixonante. É impossível ler Atos dos Apóstolos e não se apaixonar pela obra de Deus, pelas almas e principalmente pelas obras missionárias. O livro dos Atos começa narrando a ascensão de Cristo aos céus e as suas últimas palavras. No capítulo 2 nós vamos ter a descida do Espírito Santo, o cumprimento da promessa. Pois Jesus disse assim: ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Eles são batizados com o Espírito Santo, começam a falar em outras línguas, línguas essas repartidas como de fogo. Após a descida do Espírito Santo, Pedro vai ter a oportunidade para pregar um sermão. E debaixo de uma unção profética, debaixo de muita autoridade, Pedro prega. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quase 3.000 almas se converteram ao Evangelho de Jesus naqueles dias. No capítulo 3, nós vamos ter Pedro e João subindo juntos ao templo para orar. E na porta formosa tinha um paralítico pedindo esmolas. Pedro fita os olhos nele e vai dizer: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Se você reparar bem, você vai ver agora os discípulos de Jesus pregando, expulsando os demônios.
pregando o evangelho, fazendo aquilo que Jesus mandou eles fazer, que é exatamente o ide. E no capítulo 7 nós vamos ter o primeiro mártir da igreja, que foi exatamente Estevão. No capítulo 9 nós vamos ter a conversão de Saulo, pois a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 9 que Saulo pega cartas para prender mais cristãos. E na estrada de Damasco uma luz aparece para ele. Aquela luz é do próprio Cristo dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Eu imagino Jesus olhando para Saulo e dizendo: Saulo, meu querido, não dá para você se levantar contra uma igreja que é guardada pelo Pai, que é liderada pelo Filho e que está cheia do Espírito Santo de Deus. Saulo agora é Paulo e ele vai pregando o evangelho. Chegamos então em Atos capítulo 12, versículo 1. E a Bíblia vai dizer que por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns irmãos da igreja. Eu quero que você entenda isso aqui por gentileza, porque durante a história nós tivemos muitos Herodes, mas eu quero destacar os 3 mais conhecidos. O primeiro Herodes se chama Herodes o Grande. Você se lembra em Mateus capítulo 2, versículo 1? Quando ele ficou sabendo que tinha nascido o rei dos judeus, ele mandou matar todas as criancinhas daquela época. Jesus foge para o Egito com a sua família e João Batista vai para o deserto. O segundo Herodes é chamado Herodes Antipas, que era exatamente sobrinho de Herodes o Grande. Antipas, ele mandou matar João Batista. E o terceiro Herodes se chama Herodes Agripa I, que é exatamente o Herodes de Atos capítulo 12. Além de maltratar alguns cristãos daquela época, diz a Bíblia que Herodes vai matar à espada Tiago. E esse Tiago aqui, por favor, era irmão de João, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Quem se lembra? Os 3, vamos lá. Pedro, para ensaio tá legal, vamos lá? O Tiago, porque existem 2 Tiagos na Bíblia. O Tiago, que era irmão de Jesus, ele escreveu aquela epístola a Tiago. Então esse Tiago que foi morto à espada, esse Tiago foi irmão de Jesus, de João. E Herodes, ele não fica contente, ele vai além com o seu plano diabólico. Diz a Bíblia que agora ele vai pegar um dos pastores da igreja de Jerusalém. O nome dele é Pedro. Qual é o nome dele? Diz a Bíblia que ele pega Pedro e ele vai prender Pedro. E a história vai dizer, principalmente alguns historiadores, que quando prendia alguém naquela época, tiravam-lhe 3 coisas do preso. Eu disse quantas coisas? Grave isso, por favor. Tiravam-lhe 3 coisas. A primeira coisa que tirava era o cinto. A segunda coisa que tirava eram as sandálias. Em terceiro lugar, tirava a capa. Eu vou repetir. Primeiro, tirava o cinto. Segundo, tirava as sandálias. Em terceiro lugar, tirava a... Então, por favor, preste muita atenção. O cenário de Atos capítulo 12 é um cenário de muita perseguição. Eu disse de muita... Por que perseguição, pastor? É simples, porque a igreja primitiva estava crescendo muito. E todo crescimento incomoda. Me ajude aí, vai, diga para essa pessoa que está do teu lado, diga para ele: todo crescimento incomoda. Diga para ele: todo crescimento vai causar incômodo na vida de alguém. Você se recorda dos hebreus no Egito? Faraó, vendo que o povo de Deus estava crescendo, ele tem uma ideia diabólica: vou maltratá-los, vou espancá-los, vou bater neles, porque assim eles vão parar de crescer. Mas diz a Bíblia que quanto mais batiam, já era para você estar com a mão levantada, quanto mais maltratavam, quanto mais batiam, quanto mais difamavam, quanto mais falavam mal, mais o povo de Deus crescia. Ergue a tua mão aí, deixa eu ser profeta para a tua vida nessa manhã. Pode te difamar, pode falar mal de você, pode te maltratar. Quanto mais fazem isso, mais Deus faz você crescer, mais Deus te exalta nessa terra. Dá um tapa na mão dessa pessoa que está do teu lado, dá um hi-fi e diga assim: quanto mais te calunia, quanto mais te persegue, mais você cresce. Sabe o que eu lembrei agora? Do omelete. Quanto mais bate no omelete, mais ele... Então faz assim com a sua mãozinha, faz assim, bate no omelete aí, fala. Repita comigo: pode me bater, Satanás. Tá fraco? Pode me bater, Satanás. Porque quanto mais me bate, mais eu cresço para a glória de Deus. Quem pode aplaudir a Jesus? Aplauda Ele bem forte.
Diz a Bíblia, no verso 5, que Herodes pega Pedro e ele vai colocar a segurança máxima. 4 quartenos de 4 soldados. Cada quarteno, 4 soldados. 4 vezes 4, 16, correto? Então colocaram segurança máxima. Só que a Bíblia diz que Pedro estava guardado. Eita Jesus, me segura. Vou repetir. Pedro estava... Eu gosto dessa expressão. Me pergunte por quê, pastor? Porque você só guarda o que tem valor. Prender, você tira alguém de circulação e prende. Guardar não, você guarda o que tem. Você pode ver, tem coisas que tem valor, você guarda em um lugar bem seguro ou em um lugar bem guardado. Por quê? Porque tem valor. Quer ver só? Essa época agora, de vez em quando, acontecem umas chuvas e cai até pedra de gelo, né? Os martelinhos de ouro aí da igreja, que dá glória a Deus. Glória a Jesus. Mas vamos dar um exemplo aqui, que você tem 2 carros. Você tem uma BMW, que é o seu carro de passeio. Só a Lídia deu glória a Deus. E você tem um carro mais velhinho, que é o seu carro de trabalho. Amém? Aí de repente emite um aviso: está vindo aí uma tempestade de gelo. Só que na sua garagem só tem vaga para um carro. Qual que você vai colocar lá? A BMW ou o carro bem velhinho? A BM. Por quê? É o carro de maior. Quem pega essa palavra aqui direto do altar? A sua bênção não está presa. Arrepiou tudo aqui, eu vou repetir. A sua bênção não está presa, apenas está guardada para o momento certo. Pastor, tem uma causa na justiça, está presa. Não está presa coisa nenhuma, Deus já está guardando para colocar na tua mão no momento certo. Pastor, meu documento está travado, a imigração travou tudo. Deus está dizendo, não está preso coisa nenhuma, eu apenas estou guardando para colocar na tua mão no momento certo. Erga a tua mão aí, vai casa do avivamento. Deus está liberando uma palavra do altar, já tem gente de pé pegando, e a palavra é essa: a sua vitória não está presa coisa nenhuma, apenas está guardada. Se eu prego para alguém, dá um pulo dessa cadeira, faz alguma coisa. Agora é baracanda. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Levanta a tua mão que desceu uma presença agora. Eu sei quando Deus desce na casa. Urabaracandarácia, derebaracando de Candaui. Quem pode sentir? Quem pode? Então dá glória, vai. 30 segundos de glória, deixa eu ouvir, 30 segundos, vai, abre a tua boca, glorifica Ele, exalte a Ele. Sobe, tecladista, comigo, sobe, faz barulho, isso, porque a presença dEle é real nesse lugar. E eu quero te dar uma notícia do céu, que cada glória que você dá aqui, Deus visita a tua família no Brasil. Cada glória que você libera aqui na casa do avivamento, um demônio cai por terra. Então Pedro estava só que tem um detalhe: além de guardado, vou falar igual o meu amigo pastor Rafael Éder, que é inteligente, está entendendo, né? Além de guardado, Pedro estava dormindo. Repita bem alto essa expressão, dormindo. Olha aqui para o pastor. Tiago já tinha sido morto à espada. Olha o cenário. São 16 soldados em volta de Pedro. Segurança pesada, máxima. Era para ele estar desesperado, sim ou não? Só que Pedro está dormindo. Era para Pedro estar andando de um lado para o outro na prisão, irmãos. Meu Deus, já chamaram a senha de Tiago, a próxima senha é minha. Só que Pedro está dormindo. Me pergunte por quê? Porque em primeiro lugar, Pedro confiava no Deus da igreja. A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor,
são como os montes de Sião que não se abalam. Pastor, eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Tem algo especial aqui nessa manhã. Pedro está dormindo. Por quê, pastor? Em segundo lugar, porque Pedro estava debaixo de uma promessa. E a promessa era de Jesus. Pastor, que heresia é essa? Não é heresia, eu vou te explicar citando a Bíblia. Você se lembra quando Pedro nega Jesus 3 vezes? Quem se lembra? O galo canta e ele nega 3 vezes, sim ou não? Aí Jesus vai encontrar com Pedro aonde? Na praia. Sim ou não? Aí Jesus vai dizer: Pedro, apacenta as minhas, tu me amas? Ele fala 3 vezes, sim ou não? Só que nessa passagem, Jesus vai liberar uma palavra sobre a vida de Pedro. Me pergunte qual? Jesus vai dizer assim: Pedro, quando você era mais moço, ou seja, mais jovem, você te cingias, ou seja, se vestia e andava por onde você queria. Só que vai chegar um tempo, Pedro, que você vai ficar muito velho e vão te levar para lugares que você não vai querer ir. Essa passagem, Jesus estava falando da morte de Pedro. Se você não pegar aqui, eu paro de pregar. Pastor, não entendi. Atos capítulo 12, Pedro tinha aproximadamente 40, 45 anos de idade. Pedro não estava velho. Fala para uma pessoa de 40, 45 anos que ela está velha. Você arruma uma briga, irmão. Então, por que Pedro está dormindo? Porque dentro da prisão ele se lembra da palavra de Jesus. E Pedro está se lembrando, Jesus disse que eu vou morrer velho, eu não estou velho. Então eu vou arrumar um travesseiro, vou pegar um cobertor, eu vou dormir num canto, porque quem tem promessa de Deus está debaixo de obediência. Não morre antes que a promessa se cumpra. Oh, levanta bem alta a mão, levanta as duas, porque uma é pouca. Eu vim pregar para quem tem glória a Deus e aleluia. E a palavra é essa: você pode estar vivendo uma prisão. Prisão fala de algo sem saída, mas se Jesus liberou a promessa, se Ele liberou a palavra, pode descansar, porque a promessa vai cumprir. Mão direita bem alto, me ajude. Mão esquerda também, todo crente é cheiroso, não se preocupe. Desce a mão na pessoa que está do teu lado, direita e esquerda. Balança ele, tira ele do lugar e diga para ele: se eu fosse você, depois dessa palavra, pagava o meu almoço ali na cantina hoje. Diga para ele: vai ter estrogonofe, é $15 com bebida e sobremesa. Diga para ele: porque depois dessa palavra, Deus vai mudar a nossa vida aqui. Orebacandarácia. Quem recebeu o almoço aí? Deixa eu ver. O Márcio ali falou: vou pagar, meu amor. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Quem quer que eu pare, diga amém. Está todo mundo aí, né? Então Pedro está guardado e Pedro está Só que enquanto isso, a igreja está fazendo o papel dela. O que a igreja estava fazendo? Fofoca? Falando mal do irmão, do pastor? A igreja estava orando. Irmãos, você quer ver mexer com o inferno? É quando a igreja se une para orar. É quando os irmãos se unem para orar. Porque a oração muda o mundo espiritual. A oração modifica o ambiente. A oração estremece. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. A oração estremece o inferno. Certa vez foram entrevistar a rainha da Inglaterra, que hoje já dorme no Senhor, faleceu. Chegaram para ela no portão do seu palácio e falaram assim: rainha, a senhora não tem medo do exército da Rússia? E ela disse assim: eu não tenho medo do exército da Rússia. Eu tenho mais medo de um crente com o joelho no chão orando do que o exército todo da Rússia. Porque a oração, ela tem um poder de mudar cativeiro. Diga para o teu irmão: a oração tem o poder de mudar o cativeiro. Certa vez, mude
um dos grandes evangelistas que passaram por essa terra, ele disse uma frase muito interessante: aqueles que deixaram as mais profundas marcas nessa terra, amaldiçoada pelo pecado, foram homens e mulheres de oração. Charles Spurgeon certa vez disse: sempre quando Deus deseja operar, fazer algo, Deus convoca o teu povo para orar. Oh, irmão, levanta a sua mão aí, porque a batalha pode estar travada, o inimigo pode estar se levantando, pastora Michele Nascimento, mas quando nós oramos, algo acontece, irmão. A porta abre, o inimigo bate em retirada, as muralhas de Jericó caem, o gigante Golias cai por terra, porque quando a gente começa a orar, como evangelista, hoje sou pastor, mas como evangelista, pregando em muitos lugares, eu tinha um desejo no meu coração muito grande de conhecer a Europa. Quem aqui nunca leu aquele livro Heróis da Fé? Muitos evangelistas que estão ali saíram da Europa para incendiar o mundo. E eu tinha um desejo no meu coração muito grande de conhecer a Europa, conhecer a igreja de Charles Spurgeon, onde Charles Spurgeon pregou. Eu tive um desejo muito grande de conhecer a casa de John Wesley, a igreja de John Wesley. E uma vez Deus providenciou tudo, pagou passagem, levantou irmão, providenciou tudo, e nós fomos pregar na Europa. O primeiro país que a gente pisou foi exatamente na Espanha, em Madrid. Mas eu me recordo, irmãos, que quando nós chegamos lá, eu senti um peso no mundo espiritual, porque quando a gente está na oração, no jejum, a gente sente um peso. E a Europa é muito pesada, muita obra de bruxaria, é algo pesadíssimo. Bélgica então, Bruxelas, nem se fala. Eu sempre, aonde eu ia na Europa, eu sentia um peso espiritual. E quando a gente pisou lá, meu telefone tocava e era só a agenda sendo cancelada. E Deus falou comigo: você não está entendendo, você tem que intensificar a sua oração, porque o campo de batalha aqui é muito pesado. Eu peguei na mão da minha esposa, e a gente foi para o quarto, a gente começou a orar, a gente chorava, a gente dava soco, murro no chão e falava: Deus, entra nessa situação. E fizemos um propósito de oração muito forte. Após esse propósito de oração, Deus abriu a primeira porta em Portugal. Nós descemos ali em Lisboa, fomos para Porto, e uma semana em Portugal, 100 pessoas aceitaram a Jesus. Era para você estar aplaudindo. Eu nunca vi isso na minha vida, mas sempre onde eu vou eu conto isso. Jesus marcou meu ministério. Eu ia na rua, pessoas pedindo oração, pessoas vomitando enfermidades na rua. Depois de Portugal, Deus abriu outro país. A gente foi para a Holanda, pregamos Roterdã, pregamos ali em Amsterdã e evangelizamos nas ruas, fizemos uma grande obra e vidas também sendo salvas nas igrejas. Fomos para Bruxelas, fomos para a Alemanha, fomos para Madrid, voltamos para a Espanha. E no último país, que era o desejo do meu coração, o 7º país, era exatamente na Inglaterra. E eu tive a honra de pisar na igreja de Charles Spurgeon. Tirei uma foto no púlpito. Eu fui na casa de John Wesley. E quando eu fui recepcionar na casa de John Wesley, a irmã falou assim: pastor, venha cá, eu quero te mostrar onde Wesley orava. E eu coloquei os joelhos aonde Wesley orava. E eu me lembro, irmão, ainda na Inglaterra eu recebi um telefonema de um cantor muito conhecido aqui no nosso Brasil. Hoje nós estamos na América, mas no nosso Brasil. E o cantor falava assim: pastor Paulo, eu estou vendo vocês pregarem em vários países, igrejas grandes, vocês estão pregando nas ruas, Deus está fazendo a obra. E ele falou comigo: pastor, me passa quem está agenciando vocês. E eu tive que dar uma risada, e eu falei com ele: eu vou te passar o contato dele. O contato é 33, versículo 3. A operadora é Jeremias. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que nem tu sabes. Rabaraca, levanta a tua mão aí, deixa eu ver quem veio para orar. Deixa eu ver quem veio para guerrear. Deus está me usando aqui para dizer: tem batalha que está travada, tem porta que está travada, tem coisas que ainda não aconteceram, porque você não intensificou a oração. Mas quando você vai sair daqui, você não entrará como um gatinho como você entrou. Vai sair daqui como leão. Vai sair daqui como leão. Vai... Aí Deus manda o anjo,
E não é um anjo. A expressão é exatamente porque isso aqui é uma teofania. Então eu aprendo que vai ter momentos que Deus não vai enviar um anjo, mas Ele vai vir pessoalmente para te ajudar. Vai ter batalhas que Ele não vai enviar um anjo, mas Ele vai enviar o anjo. Ele mesmo vai pelejar por você. Ele mesmo vai... eu estou sentindo a liberdade do Espírito aqui. Ele mesmo vai guerrear as suas guerras. Ele mesmo vai batalhar as suas batalhas. Eu estou falando do próprio Jesus Cristo. Aí quando o anjo aparece, resplandece uma luz. Pergunte por quê? É simples. Pedro estava num cárcere interior. O cárcere era escuro. Herodes aqui está tipificando quem? Satanás. E uma das funções do inimigo é exatamente tirar o brilho do nosso rosto, o brilho do Espírito Santo, a luz de Deus. Mas quando Deus manda o anjo e resplandece uma luz, Deus está dizendo: Pedro, ninguém tira o brilho que eu coloquei. Ninguém tira o brilho que eu coloquei sobre a tua vida. Pedro, levanta. O que foi, Senhor? Coloca o teu cinto. Por quê, pastor? Porque em primeiro lugar o cinto, receba essa palavra aqui, irmão. Porque cinto na Bíblia aponta para honra. Eu vou repetir: cinto na Bíblia aponta para honra. Você sabia que um judeu não saía da sua casa sem antes colocar o cinto? Porque cinto na Bíblia fala de honra. Você se lembra quando Deus fala com o profeta Jeremias? Jeremias, pega esse cinto bonito que você tem, enterra ele. Jeremias vai e obedece a Deus e enterra o cinto. O cinto ficou enterrado e Deus vai falar a Jeremias: agora desenterra o cinto. Quando ele desenterra o cinto estava sem brilho, o cinto estava podre. E Deus fala para Jeremias: Jeremias, se levanta e apregou a nação de Israel dizendo: se eu sou Deus deles, aonde está a minha honra? Porque cinto fala de honra. Então quando tira o cinto de Pedro, automaticamente está tirando a honra de um pastor, um ganhador de almas, um pescador de almas. Imagina as pessoas olhando, dizendo: olha lá, Pedrão está sem cinto. Mas quando Deus manda o anjo e manda ele colocar o cinto, Deus estava dizendo: Pedro, ninguém tira a honra que eu coloquei sobre o teu ministério. Levanta a tua mão bem alto, o mais alto que você puder, que eu quero liberar uma palavra para envergonhar o inferno. Se o diabo se levantou para tirar a tua honra, ele caiu nessa manhã, porque a honra está sendo devolvida. Levanta bem alta a tua mão. Oh, canto de candacha. Faça um ato profético comigo, faça, coloca o teu cinto aí, vai, coloca o teu cinto, é algo espiritual. Coloca o teu cinto aí, já era para você ter pulado da cadeira. Coloca o teu cinto aí, é algo espiritual. Porque a honra está voltando, a honra está de volta. Deus está dizendo: quem te humilhou vai ter que ver você honrado. O cinto está de volta, vai voltar a pregar, vai voltar a cantar, vai voltar a evangelizar, vai voltar a pregar. Eu estou sentindo. Coloca o cinto. Oh, Naurobaracando de Candá. Quem pode dar 30 segundos de glória? Deixa eu ouvir. Quem pode dar 30 segundos de glória? Deixa eu ouvir. Isso, meu filho, é para ele. No campo de futebol você grita gol bem alto. Quando você estava no mundo, você dançava o El Chan. E agora você está na casa do Senhor, não quer adorar. Agora você está aqui, você não quer glorificar, adora Ele. Quando você estava no carnaval, você até 4 horas da manhã pulava igual um cabrito. Agora você está na presença de Deus, não quer adorar Ele, não quer dar o seu melhor glória para Ele. Eu convido os pentecostais a adorarem nessa manhã. Deixa eu ver.
seu assento. Escute. Uma batalha espiritual aqui, viu? Fica ligado. Fica ligado. Olha aqui para mim. Coloca o cinto, Pedro. Tá de cinto? Tô, Senhor. Tem mais. Calce agora as suas sandálias. Mas, Senhor, tem que calçar as sandálias, Pedro. Senhor, calça as sandálias. Pedro vai, pega as sandálias e coloca nos pés. Você sabia que a palavra sandálias no original, preste atenção nisso aqui que tem uma revelação muito forte. A palavra sandálias no original significa alpargas. É por isso que a tradução mais antiga da Bíblia está escrito alpargas e não sandálias. Quem aqui leu alpargas? 1, 2, 3. Porque é uma tradução mais antiga. Você sabia que a palavra alpargas no hebraico, ela dá um sentido de colocar no lugar correto ou encaixar no lugar certo? Só aqui já era para você ter voado dessa cadeira. Pastor, não entendi. Sabe o que Deus estava dizendo para Pedro? Pedro, arrancar as suas sandálias. Só que tem um detalhe. Aquilo que eu coloquei nos seus pés é para você, Pedro. Aquilo que eu preparei para você, Pedro, ninguém toma. Pode fazer como o Faraó. Está lá Israel, 2 milhões de hebreus indo em caminho ao deserto. Moisés toca nas águas, o mar se abre. O povo de Israel entra na porta que Deus abriu. Só que atrás vem Faraó. E Faraó está gritando com os seus soldados: ainda hoje mataremos eles. E eles entram na porta que Deus abriu para Israel. Quando Deus viu aquilo, Deus ficou furioso. E Deus disse: Moisés, toca nas águas novamente, porque porta que eu abro para filho meu, o diabo não entra. Oh, eu vim pregar para alguém que está preocupado aqui. Eu vim pregar para alguém que tá vivendo um momento de muita conturbação e está dizendo: pastor, estou preocupado. Vão entrar na minha porta, vão puxar o meu tapete. E Deus está dizendo aqui: eu quero ouvir, eu quero ver um diabo, alguém tentar puxar o seu tapete e entrar na porta que eu escolhi para você. Porque porta, projeto que eu escolhi para você, Faraó, homem, Satanás, ninguém entra. Os irmãos que nos acompanham, a igreja vai fazer 2 anos agora em junho. E a gente estava na igreja Legacy americana, abriu as portas para a gente. E quando foi a virada do ano retrasado, 2021 para 2022, Deus falou comigo. Deus falou assim: vou tirar você daí. Eu falei: como que é, Senhor? A igreja é bonita, temos um suporte. Deus falou: vou tirar vocês daí, porque a casa do avivamento não cabe mais aí. Aí Deus começou a levantar profetas. E Deus falou assim: meu filho, se levanta e vai procurar lugar. Porque Deus falou comigo: vocês vão ter 2 cultos aqui, um pela manhã e um culto à noite. E Deus tem falado comigo, eu tenho falado com essa igreja. Hoje nós já temos aqui 7 americanos. Quando bater 10 americanos, a gente vai fazer a tradução aqui de cima. Porque Deus tem falado que esse culto da manhã vai encher de americano. E Deus tem falado comigo que a gente vai ter um culto hispano na parte da tarde aqui. Obrigado pelo seu glória a Deus, aqueles que deram.
E Deus falou comigo: alegre-se, só oferece um horário. Nós precisamos ter escola bíblica, nós precisamos fazer vigílias, nós precisamos fazer reuniões de jovens, nós precisamos ter uma estrutura. A estrutura que a casa do avivamento precisa não cabe aí. E começamos a procurar lugar. Liguei para a Fátima falou: pastor, está difícil. Aí vimos um lugarzinho do lado aqui, um lugar muito pequenino, só cabia 100 pessoas. Eu falei: Jesus, aí não cabe a gente, porque se juntar 2 cultos aqui, irmão, eu faço a conta com os diáconos, dá 150, 170 pessoas, 2 cultos, e não para de chegar gente para a glória de Deus. E eu falei: Senhor, não cabe. Na virada a gente teve 170 pessoas aqui. Aí quando a porta fechou, o cara falou assim para mim, o dono falou: eu não vou alugar para a igreja. E o meu coração entristeceu. O Espírito Santo falou comigo: eu vou abrir uma porta maior. Eu não tinha visto esse lugar. Aí uma pessoa me ligou: vai lá. Eu cheguei aqui com a minha esposa na simplicidade. Eu vim no jejum, porque eu sou do monte, irmão, eu sou do jejum, eu sou do fogo. Tem alguém aí que é do mistério? Deixa eu ver. Isso, ninguém arranca isso de mim. Ninguém. Eu entrei aqui no jejum, eu entrei aqui no propósito. E o dono falou assim: o que eu posso fazer por vocês? Eu falei: estamos procurando um lugar. Ele falou assim: você pode esperar, já temos aqui igrejas brasileiras, igrejas americanas e hispanas que já estão aqui. Aí eu fui para casa triste, eu falei: Senhor, eu cheguei atrasado. Aí Deus falou comigo enquanto eu dirigia. Eu chorei, irmão. Pensa, eu me derramei no quarto. E Deus falou: a porta é sua. Eu falei: como que é, Senhor? Deus falou: a porta é sua, porque porta que eu abro para você, ninguém vai entrar. Oh, levanta a tua mão aí, abra as 2 mãos. Quando eu profetizar, você vai pular da cadeira e vai gritar: a bênção é minha, ninguém pega. Eu profetizo para a honra e glória do nome de Jesus. Abre a mão, abre a mão. Aquilo que é teu, diabo não toma, homem não toma. Pula da cadeira, fecha a mão, dá glória. Oh, glória. Escute, Pedro, calça as sandálias, Pedro. Só que tem um detalhe: está faltando algo. Está faltando a capa. Não tem ninguém de blazer aí não, né? Vem cá, Marcelo, você que está com casaco, vem cá, rapidinho. Tá bonito, hein, rapaz? Você sobe aqui. Tira o seu casaco, por favor, por gentileza. Deixa eu te ajudar aqui, também. Isso. Vem pra cá pra você sair. Se você não sair na filmagem, a pregação não vai ficar bonita. Pedro tá de cinto. Tá ali. A honra voltou. Pedro tá calçado. Está de sandália, aquilo que é dele ninguém tira. Só que está faltando a capa. Estou todo arrepiado aqui. A capa fala de revestimento. Marcelo, no inverno, 8 graus, vamos botar 8 graus. Você consegue ficar só com essa camisa polo? Você vai sentir frio. Então você vai ter que botar uma capa, uma blusa para proteger. Sim ou não? Porque, irmãos, isso aqui fala de proteção. Você está me entendendo? Isso aqui fala de proteção. A unção é uma capacidade, mas a unção também é uma proteção. É por isso que o anjo disse assim: coloque a capa no seu ombro esquerdo. Coloque a capa no seu peito. Foi isso que falou? Coloque a capa nas costas. Porque crente que tem capa, fica aí, varão, fica aí. Crente que tem capa, quando é nas costas, porque tem gente que não tem, fala ou não fala? Não tem coragem de falar na sua cara, mas quando você vira as costas, te difama.
Deus, conhecendo a nossa fragilidade, porque nós somos pó, Deus coloca a capa da misericórdia. Vai ter pedrada, vai, mas a capa te protege. Vai ter difamação, vai, mas a capa te protege. Vai ter pedrada, vai, mas a capa está protegendo. Levanta bem alta a tua mão direita. Eu estou sentindo de profetizar para a casa do avivamento nessa manhã, que na sua mão direita está descendo a capa. Vai vir pedrada, pastor, vai, mas Deus está dizendo: eu te protejo para a honra e glória do meu nome. Aí eu imagino o anjo agarrando aqui, ó. Segura, Pedro. Aí é o seguinte: são duas guardas. Tem 8 soldados aqui, tem 8 soldados lá. Eles passam pela primeira guarda, ninguém vê eles. Ninguém deu glória. Vamos voltar. É muita vitória para pouco glória. Eles vão passar pela primeira guarda, ninguém vê nada, ninguém fala nada. Eles vão passar pela segunda guarda agora. Me pergunte, pastor, por que não viram ele? Porque quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele cega até os seus inimigos. Forte o negócio aqui, não tá? Tá forte o negócio aqui. Aí tem um portão de ferro que dá acesso para a cidade. Pega essa palavra que leva para sua casa. Abrir portão de madeira já é difícil. Imagine portão de ferro. Só que a Bíblia diz que Pedro não precisou bater. Pedro não precisou arrombar. Está o anjo e Pedro de frente da porta de portão de ferro pesado. Quando eles estão de frente da porta, ela começa a abrir sozinha. Quem crê que vai ser um ano de facilidade? Então levanta a tua mão para receber. Quem crê, a porta não vai precisar você bater, não vai precisar você arrombar, não vai precisar você espancar. Deus está dizendo: 2023, a porta pesada, a porta de ferro vai abrir sozinha. Fica de pé comigo aí, vai. Obrigado, varão. Fica de pé comigo aí, vai. Pode subir aqui, varão, dá lugar. Eu quero chamar aqui à frente só quem está precisando de um milagre urgente. Quem quer honra, quem quer sandália, quem quer capa. Eu vou orar agora. Sai do teu lugar e vem.